Fala, meu povo, de volta aqui com o resumão da rodada, porque é o seguinte, mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro e eu tô aqui para falar da quarta rodada do Campeonato Carioca. Uma rodada mais normal, né? 3 dos 4 grandes venceram, o Bangu acabou sendo atropelado pelo time B do Flamengo e o Maricá segue na liderança do torneio. E olha só, para esse vídeo de hoje, você que entrou no canal, você já viu uma novidade, né? Você já viu uma capa nova. Eu quero saber coisa inédita. Eu tenho certeza que você nunca viu algum criador de conteúdo que tenha mudado de capa nesse momento, entre o terceiro e o quarto vídeo. Quero te desafiar a achar fazer isso, desde que o criador mora na zona oeste do Rio de Janeiro. É importante, tá? E que fale de futebol também. Mas enfim, bom, eu quero agradecer a minha amiga Maite por ter feito a capa. Então vamos embora falar das partidas dessa rodada, começando pela vitória de um dos grandes, começando por falar de Fluminense e Portuguesa, duelo no Luso brasileiro, né? O Fluminense se distanciou agora do Moça Bonita, vai ficar um tempo sem voltar para Bangu para jogar e venceu. Talvez seja por conta do estádio. Não, talvez não. Mas o fato é que o Fluminense venceu na volta do Mano e de muitos titulares, inclusive muitos pontos positivos, né? A Portuguesa até começou melhor a partida, teve um ataque logo aos 2 minutos que o Fábio teve que defender muito bem, mas depois o Fluminense foi melhor, foi crescendo na partida, foi conseguindo ocupar os espaços e conseguiu bem a vitória. Teve um momento ou outro que o Fluminense realmente foi um pouco mais abaixo, mas muitos pontos positivos a ressaltar nesse começo de temporada com o time do Mano. Começar pelo Fábio, né? A torcida não estava tão satisfeita com o desempenho do Vitor Eudes nas partidas passadas do Campeonato Carioca, e nesse jogo o Fábio foi muito, muito bem. Outro ponto positivo também foi mais pra frente, né? Lembrar que o Fluminense ainda está com uma questão de renovação de contrato com o Arias, mas para a partida Keno e Cano desempenharam muito bem. Mas é de se falar também da boa movimentação do Keno na partida. Até a pedido do próprio Mano mesmo, o ponta se movimentou bastante, ocupou espaços diversos de campo para ajudar o Fluminense a criar oportunidades na partida. É claro que é normal, por ser começo de temporada, alguns pontos mais falhos, né? E apesar do ataque desempenhar, faltou um empenho maior, talvez, para faixas de trás do meio de campo, né? Muitas bolas lançadas, bolas aéreas. Você via uma dificuldade de trabalhar entre defesa, entre meio de campo e ataque. Você tinha muitos lançamentos diretos. Isso acabou que não prejudicou tanto na partida, mas é um ponto de fato que pode ser melhorado. Outro aspecto que eu quero falar também é no segundo tempo, com a entrada de Canóbio, Cauã Elias e Riquelme, jogadores da base que já vinham jogando nos últimos jogos do Campeonato Carioca. Foi curioso porque o Riquelme não só entrou muito bem nos poucos minutos que ele esteve em campo, mas você vê que realmente a torcida vai criando um certo carinho por ele, né? Até um pouco antes da substituição do Cauã Elias entrar, a torcida já pedia a entrada do Riquelme. Tá parecendo que vai ser mais um bom garoto aí de Xerém, né? Bom, indo do Fluminense para o outro time que venceu, o Vasco da Gama, inclusive uniformizado aqui estou. O Vasco que venceu bem, venceu de forma bem tranquila, uma grande vantagem, uma grande superioridade no primeiro tempo, né? Apesar do placar ser magro, de só 1-0 ali, você vê que o Vasco estava com 80% de posse de bola em certos momentos. Então, o time alvinegro realmente soube controlar o jogo sem fazer muito esforço. E falando de posse de bola, o Carille falou que ia acontecer isso na entrevista, de fato aconteceu. Né? Você entendeu que o Vasco com o Carille parecia ser mais um time defensivo, mais um time retranqueiro, mas pelo menos contra o Madureira não se viu isto. Tudo bem que não se viu um time que se lançava muito ao ataque, inclusive pelo contrário, né, tinha uma certa dificuldade para fazer a bola chegar no Verratti, mas um time que, bem consistente, bem técnico, graças também ao meio de campo fortalecido, né? Lembrar que o Vasco não tinha Jair e Paulinho Paula por boa parte da temporada passada, que certamente fizeram falta ao elenco vascaíno, e estão de volta e fizeram uma boa partida, principalmente técnica. No segundo tempo acabou que é uma situação normal, o time que está voltando, o time se cansou bastante, e ali a partir dos 60, 65 minutos foi quando o Madureira começou a tentar coisas a mais na partida, né? Mas ainda assim não foi suficiente. No final do jogo o Verratti ainda fez o segundo gol. Verratti que deu uma baita entrevista no pós-jogo, falando que não quer sair, que só sai se for mandado embora e que não tem nada de renovação por R$1 milhão. Vamos ver como é que vai ser a situação do argentino no Vasco, se o contrato é estendido, se acaba no final desse ano mesmo, vamos ver. Mas falando em contrato, olha,
Coutinho privilegiado nessa nova posição, nessa formação do Carille, mas também o Payet entrou e jogou muito por 10 minutos. Ninguém duvida da capacidade técnica nem do Coutinho nem do Payet. Inclusive, eu acho que até por parte dos dois é esperado mais. Mas ainda assim, a questão técnica que o Payet mostrou nos 10 minutos que jogou foi realmente muito boa e muito surpreendente para quem teve que treinar tanto, para quem teve que entrar em formas tantas vezes nesse ciclo no Vasco. Então o Payet jogou muito bem, que talvez seja um sinal de que o cara ele provavelmente não vai usar os dois de fato, mas que tenha que trocar. Mas que talvez não tenha nem que ser um titular em reserva, e sim entender quem está numa situação melhor para ser mandado a campo. Porque o Coutinho jogou muitos minutos a mais, mas o Payet rendeu naquela função. Então vamos ver como é que vai ser, né? Ou se vai ser mais uma vez que o Payet vai seguir desempenhando muito bem tecnicamente, mas vai acabar pecando num contexto de equipe. Bom, falei de Fluminense e Vasco, né? Os dois conquistaram a primeira vitória nesse Carioca, o que também é o caso do Flamengo. E que baile. E que baile. Eu cheguei a falar aqui algumas vezes, até algumas críticas em relação a esse time de base, né? Esse time B do Flamengo. Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas vou usá-la aqui. É o time que errava muito, tecnicamente. Time de muitos erros simples. Erros de passe, erros de finalização. Isso aconteceu também contra o Bangu. A questão é, eu vi 0 nessa partida do Bangu contra o Vasco. 0. Eu não vi um Bangu chegando. Eu vi o Bangu que há 8 minutos teve mais, levando um cartão vermelho. E eu vi o Vitor Brasil que defendeu um pênalti. Não sei o que aconteceu ali. Simplesmente se mandou pro meio de campo para tentar tirar uma bola e acabou tomando um gol. Então, assim, baile do Flamengo pra cima do Bangu em São Luís do Maranhão. E pela primeira vez também, o Flamengo colocou um público bem bom nesses jogos do Nordeste, né? Mais de 30 mil pessoas. Numa comparação, o Flamengo estava colocando em média 3.300 nas outras partidas. Então, um aumento considerável de público para esse jogo, que pôde se divertir, que pôde torcer bastante, que pôde ficar feliz com a vitória rubro-negra, né? É muito importante para o Flamengo essa vitória, porque o Fluminense e o Vasco já voltaram a utilizar time profissional. Time principal, se eu posso dizer assim. O Botafogo ainda vai ter mais uma partida com o time alternativo, e o Flamengo utilizou essa partida contra o Bangu como última partida também da equipe alternativa. É muito importante porque já mostra uma força, já mostra 3 pontos de vantagem em consideração aos outros times, né? Já que os outros 2 que venceram nessa rodada já venceram com a equipe principal. E bom, a gente vê que nesse Carioca de loucuras, né, que a gente chegou a ver os 4 grandes ocupando as 5 últimas posições até o final da rodada passada, é importante essa vitória com um time de base. Dos grandes que não venceram nessa rodada, o Botafogo acabou perdendo de 2-1 por Volta Redonda. Bom, como eu falei, o Botafogo seguiu utilizando um time B, né, e vai repetir muito provavelmente essa equipe contra o Bangu na próxima rodada, mas isso vem complicando o Botafogo, né? O Botafogo que já veio de uma derrota pro Sampaio Corrêa, agora perde também para o Volta Redonda e se coloca numa situação à frente apenas do Bangu. Mas ainda assim o Carlos Leia falou que vai manter esse time realmente por mais um confronto e ainda exaltou a partida de alguns jogadores, né? O Botafogo que teve com esse elenco algumas diferenças até então no Campeonato Carioca, né? Foi uma partida muito fraca e sem confiança contra o Maricá. Depois uma partida completamente diferente, muito puxada pelo Yarlen contra a Portuguesa. E aí mais 2 derrotas, mostrando toda a fraqueza técnica novamente contra o Sampaio e contra o Volta Redonda, que não tem nada a ver com isso, acabou vencendo a partida, né, de forma bem merecida. Depois de falar de Botafogo e Bangu na parte de baixo da tabela, vamos embora olhar a parte de cima e falar do Maricá. Tsunami do Campeonato Carioca venceu mais uma. A equipe venceu por 2-0 o time do Nova Iguaçu. Mais um jogo que o Maricá acaba sendo prejudicado por conta desse calor absurdo que vem fazendo no Rio de Janeiro. Nesse caso, né, já em outra cidade. Mas a equipe conseguiu vencer bem, como melhor principalmente na segunda etapa, quando o sol baixou um pouquinho, né? Lembrar que o Maricá chegou a 10 pontos. E, como subiu ano passado, vai fugindo cada vez mais da degola, né? Vai sendo mais difícil imaginar o Maricá rebaixado. E vai ficando mais fácil de imaginar o Maricá disputando alguma Taça Rio ou até as finais do Campeonato Carioca. A gente vai ver ainda
como é que vai ser o rendimento desses grandes com as equipes principais até a volta desse campeonato, mas o fato é que o Maricá das equipes foi quem mais soube aproveitar, né? Inclusive, conseguiu um bom resultado contra Fluminense e Botafogo. E por fim, nesses jogos, Boa Vista e Sampaio Corrêa ficaram no 1-1. A Boa Vista abriu o placar com o Zé Vitor, o Sampaio Corrêa reagiu e empatou. Na partida que eu acho que já começa a ligar o alerta. Por quê? É percebido no Boa Vista, no Sampaio Corrêa, mas também no Bangu, mas também no Madureira, uma questão mais frágil tecnicamente. E a partir, não da próxima, mas sim da sexta rodada do Campeonato Carioca, a gente vai começar a ter uns duelos da parte de baixo do torneio. Entendendo que o Botafogo vai acabar ascendendo na tabela com a volta da equipe principal, esses pontos perdidos, logo nos duelos, logo nos embates de times que estão lá na parte de baixo, podem valer muito. E duelo entre essas 4 equipes ainda vão acontecer muitas vezes nesse Campeonato Carioca. Bom, hoje a gente vai ficar falando só de Campeonato Carioca, porque realmente rodada de meio de semana é complicado assistir outros jogos, e eu vou voltar com a coisa que vocês mais adoraram no meu vídeo, que é essa nossa tabelinha aqui, ó. Então simbora falar da classificação do Campeonato Carioca. Como eu falei, o Maricá está em primeiro lugar com 10 pontos, líder na vida boa, sendo agraciado pela boa campanha. Em segundo lugar vem o Volta Redonda com 9 pontos, também se destacando, né? O Volta Redonda que por vezes fez bons rendimentos, por algumas outras vezes, como no ano passado, teve uma queda. Mas como eu falei no vídeo anterior, é uma equipe que vem se preparando para o calendário cheio. Em terceiro lugar, o Nova Iguaçu, que caiu na classificação, está com apenas 7 pontos. Em quarto e quinto, com 6 pontos, Portuguesa e Vasco da Gama. Atrás, na sexta colocação, o Fluminense, empatado em número de pontos com Boa Vista e Sampaio Corrêa, que fecham a zona de classificação para a Taça Rio. Por enquanto, no nada, a gente tem o Flamengo, o Madureira, o Botafogo e na lanterninha do campeonato o Bangu, que está com um alerta além do aceso. O Bangu que também teve seu treinador demitido, já teve um outro contratado também. E como eu falei lá atrás, parecia ser um time que a torcida ia responder, mas a equipe não. Bom, gente, o resumão da rodada vai ficar aqui. Eu prometo que depois da rodada que vem a gente volta, tá? Não vai ter desculpa, não vai ter... foi isso aí que eu tava fazendo. Não vai ter nada disso, tá? Vai ter vídeo e a gente volta e a gente se vê no final da próxima rodada, que é segunda-feira, mas o vídeo vem terça. Então é isso, meu povo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, compartilhar para os seus amigos, para as suas amigas que gostam de futebol. Tem novidade por vir, não é só a capa não, mas vamos de uma coisa por vez. Então também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que eu vou ficando por aqui. Fui!